Oi, como vocês estão? Tá tudo bom? Porque eu tô bom. Hoje continuaremos nossa mais nova saga, o Sweatbeard. Pra quem não pegou a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e já vou aproveitar a deixa pra deixar essa saga em uma playlist pra caso a galera queira maratonar sem precisar ficar procurando por aí. O vídeo hoje ficou mais longo porque eu decidi tacar a parte 2 e 3 juntas, porque se fosse só a parte 2, isso aqui ficaria com 5 minutos de vídeo. Mas bom, tem muita história pra contar e pouco tempo, então comecemos com desgosto pós-rejeição e obsessão nada saudável. Da última vez que paramos, o Sweatbeard tinha acabado de se declarar pra mim, e eu o rejeitei. Nós concordamos em não deixar isso tornar as coisas estranhas entre nós, mas isso não durou muito tempo. A próxima vez que o vi foi em um encontro só nós dois, logo após a rejeição para assistir ao filme Challengers, escolha do Sweatbeard. Nós já tínhamos combinado e eu não queria desmarcar, então fui mesmo sem muita vontade. Eu apareci de jeans e moletom e ele apareceu todo arrumado. Aparentemente, ele tinha visto o prefeito mais cedo naquele dia por causa do trabalho e comentou comigo: "Essa roupa é mais chique do que a que eu vi o prefeito usando." Tá bom, então. Fomos assistir ao filme e durante as 2 horas inteiras ele ficou inclinado bem perto de mim, a uns 5, 7 centímetros de distância, invadindo completamente qualquer espaço pessoal. Ele falava o tempo todo durante o filme, se inclinando até meu ouvido para isso. E uma quantidade esmagadora dos seus comentários espirituosos eram comentários sexuais desconfortáveis. Ele fazia muitas piadas sobre querer me engravidar e ficava me olhando diretamente durante qualquer uma das cenas de sexo do filme. Ele também tentou segurar minha mão algumas vezes. Em certo momento, chegou até a tentar colocar o braço em volta de mim, mas parou quando me viu lançando um olhar atravessado para ele, rindo e dizendo apenas: "Consegue imaginar?" Eu me senti extremamente desconfortável o tempo todo. Nem preciso dizer que ele claramente viu aquilo como um encontro, mesmo não sendo nem de longe isso. A partir daí, o raciocínio dele ficou claro para mim. Ele ainda tinha sentimentos e não tinha deixado isso para trás. E durante todo esse tempo, ele continuava me dizendo quanto estava animado para eu me curar do meu relacionamento antigo. Isso seria fofo em qualquer outro contexto, mas eu sabia que ele tinha segundas intenções. Ele ficava constantemente me pedindo atualizações, insistindo em saber se eu já estava pronta para me expor novamente. Depois de 2 semanas disso, eu finalmente decidi que já tinha chegado no meu limite. Se eu não dissesse algo logo, ele continuaria com isso indefinidamente. Então, finalmente segui o conselho da minha mãe e da minha terapeuta e enviei para ele uma mensagem enorme e pessoal, basicamente dizendo ao Sweatbeard que eu não tinha interesse em namorar ele e que o via apenas como um amigo. Eu teria feito isso por telefone, mas prefiro mensagem de texto para esse tipo de coisa porque sou péssima falando e não queria escorregar ou deixar qualquer brecha para ele continuar tentando me conquistar. Além disso, na mensagem tive que falar em detalhes sobre meu relacionamento abusivo, algo que eu tenho muita dificuldade de falar em voz alta. Ele aceitou minha declaração de forma emburrada e de fato acabou recuando um pouco. Na mensagem eu tinha dito claramente que precisava de espaço. Eu já tinha muita coisa acontecendo na minha vida naquele momento e essa situação estava me estressando muito. Comecei a fazer o possível para evitar o Sweatbeard até que ele superasse os sentimentos por mim. Isso se mostrou difícil porque o Sweatbeard insistia muito em sair comigo a sós. Mesmo depois de eu dizer claramente que precisava de espaço, ele ainda me mandava mensagens do tipo: "Eu sei que você está tirando um tempo para você, mas eu estou passando por dificuldades psicológicas agora e realmente precisava de um encontro só nós dois." Eu me mantive firme e reforcei que precisava de espaço. O compromisso a que chegamos foi que nos veríamos pessoalmente apenas em encontros em grupo e falaríamos ao telefone de vez em quando para que eu ainda pudesse estar lá para ajudá-lo, com o que quer que estivesse acontecendo. O que deveria ser uma ligação ocasional virou Sweatbeard me ligando pelo menos 3 vezes por dia, às vezes chegando a 7 se eu estivesse ocupado ou demorasse para atender. Achei muito estranho o quanto ele insistia em falar aparentemente só comigo sobre o que estava acontecendo. Apesar de tudo que contei até agora, o Sweatbeard é geralmente bem quisto por muita gente. Ele tinha muitas pessoas a quem recorrer para pedir ajuda, mas insistia em falar justamente com a pessoa que já tinha dito várias vezes que precisava de espaço. E não só isso, como esse desgraçado ainda usava nossas ligações como válvula de escape para reclamar de eu tê-lo rejeitado. Não sei se é loucura minha dizer que se alguém te rejeita e você quer reclamar disso, provavelmente não deveria reclamar com a própria pessoa que te rejeitou, mas foi exatamente isso que ele fez. A justificativa dele era: "A gente sempre conversou sobre o que estava acontecendo na nossa vida amorosa. Você é a pessoa com quem eu mais falo sobre isso e não quero perder isso."
compreensível em literalmente qualquer outra circunstância, menos essa. Tipo, sério, que porra é essa? Nossas conversas por telefone geralmente eram assim. Não sei, estou tendo muita dificuldade para lidar com suas rejeições. Mas você vai superar, acredito em você. Você não entende, esses sentimentos são os mais fortes que já tive por alguém. É foda, cara, mas vai com calma, essas coisas levam tempo. Eu estou realmente mal psicologicamente, isso é horrível, tudo é horrível. Sinto muito por isso. Alguma variação disso. Essas ligações duravam de 25 minutos a 2 horas. Só terminando porque eu ficava cansada e inventava alguma desculpa, tipo dizer que minha mãe precisava de ajuda ou algo assim. Durante uma dessas ligações, ele começou a falar sobre o quanto sentia falta de sair comigo pessoalmente. A gente estava se encontrando em grupo como combinamos, mas ele realmente queria sair só nós dois. Eu disse não de novo, mas ele me veio com essa. Jota, eu realmente acho que a gente deveria se encontrar pessoalmente. Tenho pensado muito nisso e queria muito conversar sobre tudo isso uma última vez. Só pra eu ter um encerramento dessa situação toda. Achei que isso poderia ser uma boa ideia. Considerando tudo, eu não queria nada além de que ele superasse os sentimentos e finalmente me deixasse em paz. Eu estava realmente esperançosa de que isso daria certo e que poderíamos salvar nossa amizade anterior. Isso não aconteceu. Fomos à casa dele, sentamos pra conversar. Em menos de 5 minutos falando com ele, eu já percebi que ele estava tentando me manipular pra mudar minha resposta. Ele ficava dizendo coisas como: você fez sua escolha e tudo bem. Mesmo que eu obviamente estivesse muito menos deprimido se tivesse dado certo. E também: meus amigos e irmãos estavam realmente torcendo por nós. Eu me sinto mal por decepcioná-los, mas tudo bem, eu acho. Eu literalmente não conseguia falar. Foram 45 minutos desse homem suado, incrivelmente repetitivo, falando sem parar no meu ouvido sobre como ele supostamente já tinha me superado, enquanto continuava fazendo tentativas nada sutis de me fazer mudar de ideia. Mas então ele me disse algo que realmente me deixou furiosa. Depois de 45 minutos de conversa, aconteceu essa interação. A forma como você me mandou mensagem foi muito madura e bem articulada. Mesmo que eu obviamente preferisse que fosse pessoalmente. Mas eu sei que você se sente mais confortável com mensagens, então tudo bem, eu acho. Fico feliz que você ache isso. Só queria ter certeza de que fui clara e que nada fosse mal interpretado. Você com certeza conseguiu isso. Inclusive eu tenho mostrado praticamente todas as nossas conversas por mensagem das últimas semanas para quase todos os meus amigos. Todos concordavam que você lidou com a situação de forma madura. Desculpa, como assim? Você mostrou todas as nossas conversas privadas para todos os seus amigos? Eu até entendo mostrar para uma ou duas pessoas para pedir conselho, mas vocês precisam entender que o Sweatbeard tem muita gente que ele considera amigo. Isso significa que cada coisa vulnerável que eu escrevi pra esse cara, incluindo eu me abrir sobre meu relacionamento abusivo e entrar em detalhes bem gráficos sobre isso, foi exibida para o que descobri que foram 17 pessoas no total, muitas das quais eu não conheci e não conheço. Eu imediatamente mandei mensagem pra minha mãe pedindo pra ela me ligar fingindo que era uma emergência. Ela fez isso 5 minutos depois e eu saí dali o mais rápido possível. O caminho inteiro pra casa eu estava fervendo de raiva e fiz o possível pra colocar música alta e tentar esquecer essa violação de privacidade incrivelmente desrespeitosa. Eventualmente eu me acalmei e concluí que no final das contas ficaria tudo bem, porque o Sweatbeard tinha superado os sentimentos por mim. E isso significava que ele iria se afastar. Ele não só não se afastou, como o comportamento dele ficou tão absurdo que meus amigos começaram a perceber. Mas enfim, já falei bastante, então vou contar o resto dessa história na parte 3, onde vou levar tudo até a conclusão. Vou tentar postar isso em breve. Tenham um resto de dia maravilhoso, pessoal. Mas mano, eu no lugar dela estaria me controlando pra não dar um soco na boca suada desse cara. Se a pessoa é sua amiga de 10 anos e tá confessando coisas super íntimas pra você, deveria ser mais do que óbvio que não é pra você ficar espalhando por aí, né? Assim, até entendo ele buscar conselho dos outros, tipo, pô, gostava dela, não deu certo, eu tô com problema pra digerir isso e tal. Mas agora, mostrar os detalhes sensíveis da mina falando do relacionamento abusivo dela, do qual ela claramente não quer que vire conhecimento público, já é muita falta de noção. Ou suspeito que seja malícia mesmo. E sério, nessa altura não tem como falar que o cara é só ingênuo.
veneno. Isso tá muito premeditado. Tá na cara que ele acha que vai ganhar ela na base da guilt trip, e todos sabemos que isso não dá certo, ela já falou que não quer, cara. Isso não é porque ela é a única pessoa que ele pode falar sobre, porque como a narradora disse, ele tem uma palavra de amigos pra falar sobre disso. Isso é sobre ele querer manipular ela, fazendo ela se sentir culpado, que graças a Deus não funcionou. E bom, essa parte foi bem curtinha, e como eu não quero que o vídeo tenha tipo 5 minutos de duração, vamos pra parte 3. A intervenção / orgulho e inveja. Oi pessoal, chegou a hora da parte 3 de Sweatbeard. Quero começar com um pedido de desculpas por propaganda enganosa no meu último post. Esse texto originalmente seria o final da história, mas simplesmente tem coisa demais pra abordar. E esse post teria uns 3 anos de duração se eu tentasse enfiar tudo numa parte só. Além disso, eu não quero deixar nada de fora, vocês merecem nada menos do que a experiência completa, suada e desconfortável. Aqui está a lista do elenco desta parte, além de mim e do Sweatbeard. As descrições podem ser encontradas na parte 1. Todos os nomes usados aqui são pseudônimos. Liam, meu Gold. Amigo de infância muito próximo a 14 anos, uma pessoa incrivelmente carinhosa e altruísta. Protetor com quem ele se importa, embora seja muito briguento quando sente que precisa proteger alguém. Anne, amiga muito próxima há 3, 4 anos. Parecida com Liam no sentido de ser protetora e cuidadosa, mas completamente sem medo de confronto e sempre fala o que pensa. Mitchell, meu namorado durante uma boa parte dessa parte da próxima. De longe o parceiro mais saudável que já tive, e mesmo estando separados, continuamos sendo melhores amigos até hoje. Da última vez que paramos, Sweatbeard e eu tínhamos acabado de terminar nossa conversa de encerramento. Minha esperança era que, a partir dali, ele parasse com os avanços estranhos e finalmente me deixasse em paz. Pois é, então... Nesse ponto só restava um mês de verão, e eu tinha encerrado completamente qualquer encontro a sós com o Sweatbeard. Ele me deixava desconfortável, e eu precisava simplesmente parar com isso durante o verão. Isso não significava que eu não fosse mais vê-lo, porque ele conseguiu se enfiar em praticamente todos os encontros em grupo do mês seguinte, e como eu viria a descobrir, o comportamento assustador dele não iria parar. Um pouco de contexto. Meu grupo de amigos geralmente é bem escrachado e faz muitas piadas sexuais, eu inclusive, e o Sweatbeard também. O que fez as novas piadas dele parecerem diferentes foi o fato de que elas eram claramente direcionadas a mim, e havia sentimentos bem óbvios por trás delas. Ele fazia piadas sobre como queria que estivéssemos namorando / transando, piadas nada engraçadas sobre abuso sexual / estudo direcionadas a mim, comentários estranhos sobre meu corpo, coisas bizarras relacionadas a fetiche. Assim, algo que eu negligenciei mencionar até agora e que tenho 99% de certeza de que o Sweatbeard tem algum tipo de fetiche relacionado a levar pancada nos testículos. Ele acha que é discreto, mas eu não sou idiota, ele é tão sutil quanto um cano de metal caindo no chão. A quantidade de vezes que ele fazia alusões a isso deixava bem óbvio que ele queria muito que mulheres, especialmente eu, acertassem ele nas bolas. Sempre que eu ou minha amiga Anne, as únicas 2 mulheres na época em um grupo majoritariamente masculino, fazíamos algum comentário ou piada de passagem sobre alguém levando uma pancada ali, o Sweatbeard passava minutos inteiros falando sobre isso, tipo... Isso seria hilário, eu apoio totalmente, consegue imaginar? Eu consigo imaginar. Às vezes eu gosto de escrever histórias e pedir feedback aos meus amigos. E juro por Deus que se eu ganhasse R$1 pra cada vez que o Sweatbeard me deu sugestão... Acho que ela devia chutar esse personagem nas bolas, seria super engraçado e relevante pra trama. Mesmo quando não era nem engraçado e nem relevante, eu conseguiria pagar a faculdade com esse dinheiro. Estou exagerando um pouco, mas a quantidade de vezes que ele dava essa sugestão em vez de feedback de verdade me deixava maluca. Teve uma vez que eu realmente incluí algo assim em uma história por vontade própria. O principal comentário do Sweatbeard foi: mais disso. Outra evidência meio engraçada do fetiche dele, às vezes jogávamos Mortal Kombat juntos, e ele sempre jogava com aquele personagem que dá um soco no meio das pernas do oponente e ficava spamando esse golpe. Eu geralmente jogo com personagens femininas, mas se eu ficasse nisso por muito tempo, ele dizia: você devia escolher um personagem masculino na próxima vez pra variar um pouco. Como se ele não jogasse sempre com o mesmo personagem e repetisse o mesmo golpe a luta toda. Uma vez eu zoei ele de leve por isso, tipo: nossa, você gosta mesmo desse golpe, né? E ele respondeu todo defensivo: cala a boca, Jota, eu só gosto do estilo de jogo dela, ela é muito boa de controlar. Sei. Provavelmente a coisa mais absurda relacionada a isso é que sempre que eu falava de situações da vida real em que acertei ou quase acertei alguém nas bolas, sem querer, eu não sou um monstro, a resposta dele sem exceção era: ele provavelmente gostou. Ele disse isso na frente da Anne uma vez e ela sorriu e respondeu: você é esquisito pra caralho, Sweatbeard.
E ele ficou super na defensiva, foi hilário, eu amo a Anne. Mas enfim, deixando esse estranho fetiche de lado, ele continuou fazendo esses comentários e grudando em mim. Às vezes literalmente, às vezes de forma figurada, quando a gente se encontrava em grupo. Eventualmente, isso chegou a um ponto em que meu amigo Liam percebeu. Até então, ninguém sabia a extensão total do comportamento do Sweatbeard. A maioria das pessoas sabia que éramos amigos há um tempo e descartava o comportamento dele como intimidade. Mas o Liam é uma das poucas pessoas do grupo que conhece todo o meu histórico de trauma, o que faz ele ficar muito atento quando alguém me deixa desconfortável. Um dia depois de um encontro, o Liam e a namorada dele estavam me levando pra casa e a conversa no carro foi assim: "Você tá bem, Jota? Você parece chateada." "Tô, mas não é algo que eu possa falar sem consequências." "Se eu adivinhar, você me conta?" "Sim." "É uma pessoa específica?" É o Sweatbeard." Eu imediatamente comecei a chorar e contei tudo pra eles. Até aquele momento, as únicas pessoas que sabiam do comportamento estranho do Sweatbeard eram minha terapeuta e minha mãe. E mesmo assim, eu não contei tudo pra minha mãe. Meu relacionamento abusivo tinha me condicionado a ter medo de retaliação, especialmente de homens, caso descobrissem que eu falei mal deles, o que me levou a não falar sobre o comportamento do Sweatbeard com ninguém até o Liam me incentivar a falar primeiro. Depois de colocar o Liam e a namorada dele a par de tudo, eles precisavam de um tempo para processar. Quando processaram, todos concordamos que precisávamos fazer algo a respeito. Então bolamos um plano. O Liam falaria com o Sweatbeard sobre as coisas estranhas que tinha notado e pediria para ele se afastar. Além de combater a necessidade do Sweatbeard de sempre sentar ou ficar do meu lado fazendo exatamente a mesma coisa, vencendo ele no próprio jogo. Além disso, eu contaria tudo pra Anne. Eu não queria contar pra um monte de gente nem causar tumulto, mas eu sabia com certeza que além de me apoiar, ela levaria isso a sério. Como esperado, ela ficou furiosa ao descobrir tudo sobre o Sweatbeard e me disse que o confrontaria se ele continuasse com aquelas merdas. Além de fazer o mesmo que o Liam e se sentar propositalmente ao meu lado. Ela chegou até a excluí-lo de propósito dos planos que me envolviam, optando por mandar mensagem individualmente pra todo mundo menos pra ele. Eu estava preparada, enquanto o Liam ou a Anne estivessem presentes nos encontros, eu estaria segura. E dando crédito a quem merece, depois que o Liam conversou com ele, o Sweatbeard realmente deu uma recuada. Às vezes precisava de um empurrãozinho do Liam ou da Anne, mas ele se comportava até quando eles não estavam lá. Isso continuou por um tempo, chegando até as férias de inverno meses depois. Isso, no entanto, mudaria completamente quando o Mitchell entrou em cena. Eu conheço o Mitchell há uns 5 anos, mas ficamos próximos quando ele se integrou ao grupo de amigos cerca de 2 anos atrás. Nós começamos a namorar em outubro. Eu tinha minhas ressalvas porque não sabia se já estava totalmente curada, mas pensei que poderíamos tentar e ver como eu me sentiria. Acabou sendo maravilhoso. Eu e o Mitchell ficamos juntos por vários meses durante todo o recesso de inverno. Por causa das minhas inseguranças em estar em um relacionamento, eu e o Mitchell concordamos em não anunciar nem ostentar nosso namoro pra todo mundo. Mas também concordamos em não esconder nada, não havia motivos pra isso. Se surgisse no assunto, surgiu e sem problema. A próxima vez que vi Sweatbeard foi no ano novo, em uma festa que eu organizei. Foi uma festa grande, o Sweatbeard passou 80% do tempo jogando algum jogo da Marvel no andar de cima, então tive pouca interação com ele até a manhã seguinte. Ele e mais algumas pessoas dormiram lá, e a maioria foi embora pela manhã. Eventualmente ficaram só eu, o Mitchell e o Sweatbeard. Eu tinha dado a entender que estava cansado e queria muito ficar sozinha com meu namorado, e o Sweatbeard continuava insistindo. Não se preocupe, eu já vou embora. Ele não foi embora. Ficamos ali por 2 horas. Com o passar do tempo, ficou evidente que ele estava esperando o Mitchell ir embora antes de ir. Ele queria tanto ficar sozinho comigo que ficou 2 horas além do momento em que eu disse que estava cansado e pedi para ele sair. Durante essas 2 horas, ele ficou claramente encarando o Mitchell. Ele não sabia que estávamos namorando e eu realmente não queria contar por causa das tendências infantis dele com esse tipo de coisa. Mas ele estava obviamente tomado pela inveja. Eu e o Mitchell estávamos deitados lado a lado em um colchão inflável, enquanto o Sweatbeard estava sentado em um sofá próximo. Toda vez que o Mitchell encostava em mim, por menor que fosse, a inveja do Sweatbeard era palpável. Depois de um tempo, o Mitchell se levantou para ir buscar água para nós 3. Levou uns 20 segundos. Sem hesitar, o Sweatbeard se levantou, se jogou no lugar dele e se aninhou bem ao meu lado, ainda mais perto do que o Mitchell estava. O Mitchell voltou com a água e só ficou olhando para aquele homem suado no lugar dele com um sorriso debochado no rosto, como se dissesse: eu que tô do lado dela e você não. Depois de um momento extremamente constrangedor, eu me levantei e imediatamente me ofereci para levar o Mitchell para casa. Ele percebeu meu desconforto e concordou na hora. O Sweatbeard se levantou emburrado e foi lentamente calçar os sapatos, juntando as coisas dele. Finalmente fomos para fora e depois de abraçar o Mitchell uma vez e a mim umas 3 vezes, cada um entrou no seu carro. Eu e o Mitchell tínhamos planejado passar o dia juntos relaxando na minha casa, então inicialmente iríamos só esperar o Sweatbeard ir embora. Esperamos 1
minuto, então olhamos para ver se o carro dele já tinha saído. Ele não só não tinha ido embora, como estava parado olhando pela janela para mim e o Mitchell. Assustados, decidimos dar uma volta de carro e depois voltar, para que o Sweatbeard finalmente saísse da minha casa. Essa foi a primeira vez que o Mitchell testemunhou o comportamento estranho do Sweatbeard. Ele comentou sobre isso e eu só suspirei, tipo, amor, você não faz ideia. Mas eu estava cansada demais naquele dia para contar tudo, então acabei deixando para depois. Nesse ponto, eu realmente não queria mais ver o Sweatbeard durante aquele recesso. Ele drena minha energia social demais, eu estava exausta. Mas um dia, cerca de 2 semanas depois, ele me ligou dizendo que era uma emergência. Ele estava tendo um ataque de pânico severo e precisava estar perto de alguém para ajudá-lo a se acalmar. Eu pensei a respeito e decidi ser empática e ir até a casa dele para estar lá por ele. Apesar de tudo, esse ainda era o mesmo cara que me ajudou quando eu estava no fundo do poço. Uma parte de mim ainda se agarrava à esperança de que o meu melhor amigo de infância ainda estivesse em algum lugar ali. Cheguei lá e imediatamente ele parecia bem, não alegre e eufórico, mas definitivamente calmo e sorridente demais para alguém que supostamente tinha acabado de ter um ataque de pânico. Eu até comentei isso com ele, ele respondeu: meu ataque de pânico parou logo depois que você desligou o telefone. Estou muito animado para te ver. Por mais feliz que eu estivesse por ter ajudado, senti que isso poderia perfeitamente ter sido resolvido por telefone. Se ele tinha melhorado tão rápido, ele não estava em perigo, só precisava de companhia. Por esse motivo decidi ficar, mas passei o tempo todo mandando mensagem para nossos outros amigos, torcendo que pelo menos um deles estivesse disponível para que aquilo não fosse um encontro a sós. Não deu certo, e a pessoa mais próxima que poderia aparecer só estaria disponível em 2 horas. Eu só precisava sobreviver a 2 horas sozinha com o Sweatbeard antes de alcançar a salvação. Sendo sincera, a primeira meia hora foi tranquila. Conversamos sobre trabalho, eu falei de faculdade, uma conversa normal que parecia normal. Até que o Sweatbeard fez a pergunta inevitável. Então, Jota, como anda sua vida amorosa? Você já terminou o processo de cura? Estou morrendo de curiosidade. Merda. Eu sou péssima mentindo. Se eu tentasse dizer que não havia novidades, ele perceberia imediatamente que eu estava mentindo e ficaria estranho. Então respirei fundo por dentro e disse: sim, eu e o Mitchell estamos namorando, já faz uns 4 meses. A expressão no rosto dele mudou imediatamente de curiosidade perversa para uma mistura de inveja e desprezo. A choradeira absurda e a mudança de comportamento que viriam em seguida foram pura tortura para mim. Mas já falei bastante por hoje, então vou deixar isso e todo o resto para parte 4, o verdadeiro final. Prometo que a parte 4 será realmente a última parte. Não me importa o quão longa ela fique, vou tentar postar em breve. Tenham um resto de dia maravilhoso, pessoal. Cara, realmente, Liam, Anne e Mitchell foram as jogadas da partida nessa parte, cara. Por mim tinha que falar tudo pro resto do grupo mesmo, cara. Pra tirar esse cara de perto logo, porque caralho, velho, o bagulho tava tão escrachado que todo mundo tava ficando desconfortável. Imagina a merda que é um cara ficar dando em cima de uma mina do grupo que claramente não quer saber dele, que claramente tá desconfortável, e que ainda tá achando que tá sendo super sutil quando não tá. E imagina que você tem que ficar de olho todo o rolê pra ver se ele não vai fazer algo zoado com a mina, cara. Tipo, nenhum grupo aguenta isso, cara, mata a vibe de todo o rolê. É mais fácil cortar logo mal pela raiz e parar de convidar o cara. E se ele perguntar, fala na cara, você é medonho, bizarro, seu comportamento com a mina é de um assediador surtado, e você deixa todo mundo desconfortável. E o que me estressa mais é o cara tirando a mina de burra, o cara achando que a mina é idiota, que a mina não vai notar que ele tá sendo incrivelmente creepy com ela, que ele quer ficar encostando nela, que ele quer ficar pegando ela sozinha nos encontros, que ele quer ficar grudado com ela toda hora, que as piadas, entre muitas aspas, são claramente direcionadas a ela. Tipo, porra, meu brother, a mina não nasceu ontem também, né? E cara, nessas horas, a gente tem 2 escolhas: ser visto como um escroto ou deixar o cara continuar assediando a mina. E pra mim, ser visto como escroto por alguém sem noção nesse nível é um preço risível a se pagar em troca de ter paz nos rolês. E também evitar um possível assédio, né? Também tem isso. E cacete, mano, ela resolve deixar o final suspense bem no ponto certo, caralho. Eu vou deixar o final da história pra semana que vem, porque o vídeo já tá longo e se eu me estender mais, meus editores vão querer me botar na grelha que nem franguinho. Então não percam o próximo episódio, que é o final do Sweatbeard, e quem sabe mais algumas histórias se o vídeo ficar muito curtinho. Tá bom, gente? Obrigado por terem vindo, vejo vocês semana que vem. Agora é só anunciar os membros e GG. Fallowsies! Joris Dutan, Daniel, Neo Laranja, Technical Craft, Xiga 7, Yondur, Guilherme James, Diego Maeda, Joete, Andy Kenobi, Femberan, Cláudia Maria, The Bob Arts, Chester RV, Josias Tenório, Caio, RF, Capao, Grande Hassan, Rimbokin, San Lishu, Sadako, Edler e Chicken Pie Peace.